Vamos resolver aqui a semana 2 do PET 1. Vou começar aqui na questão 1, né? As questões 1, 2 e 3, elas estão falando de PA e de PG. O conteúdo de PA e de PG tem um videozinho que eu fiz, aí eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, se vocês quiserem, tiverem interesse de assistir, tá? Eu resumo lá o termo geral e a soma, tanto da PA quanto da PG, que é o que a gente vai aplicar para fazer esses exercícios aqui, tá bom? Vamos lá, o primeiro exercício fala assim, Gauss, né, que foi um matemático, com a idade de 7 anos, conta uma historinha aí falando que deduziu a fórmula da soma dos termos de uma PA. Aí fala assim, seu professor havia pedido à turma que encontrasse a soma, aí isso aqui é importante, tá? Aqui, ó, a soma de todos os números naturais de 1 até 100. Beleza. Então, eu quero uma soma de quais números? De 1 até 100. Quando eu pego os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou falando de uma PA. Uma PA com quais características? O primeiro termo da PA é o 1. A razão dessa PA também é 1. Como eu vou de 1 a 100, eu vou ter que o último termo, o a 100, vai ser o 100. Eu quero a soma desses 100 termos. Como que é a soma de n termos de uma PA? É o primeiro termo, mais o último termo, vezes a quantidade de termos, e isso tudo dividido por 2. Então, vamos para o nosso exercício. Soma dos 100 primeiros termos. É igual o primeiro termo, 1, mais o último termo, 100, vezes a quantidade de termos, 100. Isso tudo dividido por 2. Isso vai dar 1 com mais 100, 101, vezes 100, dividido por 2. 101 vezes 100 vai dar 10.100, que dividido por 2 é 5.050. Acabou o exercício. Né? Letra B aqui. Aplicação direta da fórmula da soma de uma PA. A questão 2, você precisava ter uma interpretaçãozinha dela no começo, você nem precisa fazer usando fórmula de PA nem de PG, não. Você consegue fazer sem usar. Ela fala o seguinte, tem uma cultura de bactérias e como que foi evoluindo. O que você precisa, primeiro, é tentar achar um padrão nessa evolução, que te dê alguma resposta de alguma coisa. E que padrão é esse, observando essas tabelas aqui? Eu começo com as 2 horas, com 10 bactérias. Aí, se você olha 13, 16, 25, 32, não tem nenhum padrão. Mas observa o seguinte, aqui, ó, 10. O dobro de 10, 20, aconteceu às 5 horas. O dobro de 20, 40, aconteceu às 8 horas. O dobro de 40, 80, aconteceu às 11 horas. Só para a gente terminar aqui, né? O dobro de 80, 160, que aconteceu às 14 horas. Então, o que está acontecendo? Os termos dessa sequência aqui, né, a quantidade de bactérias, ela dobra a cada 3 horas. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. O primeiro termo, né, eu tenho aqui que às 2 horas eu tinha 10. Às 5 horas, 20. Tá vendo? Somei 3 horas. Às 8 horas, 40. Com mais 3 horas, 11, dobrou, 80. Com 14, 160. O que ele quer saber é quanto vai ter às 20 horas. Como é pequenininho aqui, você pode só dar continuidade aqui, ó. 14. Então, vamos lá, 14 com mais 3 vai dar 17 horas. Vou ter dobrado a quantidade de bactérias. De 160, eu vou para o dobro, 320. Mais 3 horas. Já deu aqui, ó, 20 horas. Dobro de 320, 640. Acabou, né? Tá aqui 640. Se você quiser usar, pensando aqui em PA ou PG, o que você teria para fazer? Vamos chamar esse aqui do primeiro termo, esse aqui de segundo, esse aqui de terceiro. Aí aqui seria A4,
A5, A6 e A7. Você teria o quê? Que o primeiro termo é a quantidade que você tem aqui. Isso aqui é a quantidade, né? O primeiro termo é 10. De 1 por 1, você está dobrando. Então, quer dizer que a nossa razão é 2. Porque está dobrando. Olha, aqui já está resolvido, tá? Estou fazendo uma outra forma. Aqui já acabou. Com razão 2. E você quer saber quem é o A7. Só que para fazer isso aqui, você já tem, né? Você teria que saber quando que você chegou lá nas 20 horas, né? De qualquer forma, você teria que interpretar. Mas só jogando aqui na fórmula da PG, só para a gente usar ela, o termo geral de uma progressão geométrica, ele é dado por AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, eu tenho que quem eu quero é o A7, descobri ele, né? Vai ser o A1, que é 10, vezes a razão 2. Se aqui é 7, então aqui é 6. 2 elevado a 6 é 64. 10 vezes 64, 640. Mesma resposta, tá? Não acho que compensa usar esse termo geral, porque só para saber que é o A7, você já ia ter que fazer nessas contas, né? Então, enfim, mas é só para a gente ver que também dá para usar com PG. E a questão 3, vou fazer aqui de uma vez também, porque ela fala da mesma coisa, de PA e de PG. Só que aqui ela fala o seguinte, ó, uma progressão geométrica contém 10 termos. Sabendo que a sua razão vale 3 e que a soma vale 14.762. Quem é o primeiro termo? Então, vamos tudo que a gente tem, ó, 10 termos. Vamos anotando aqui, ó. A razão, eu estou falando de uma PG, né? Então, a razão dessa PG é 3. Ela tem 10 termos. A soma de quem? Dos 10 termos, né? A soma 10 dessa PG vale 14.762 e só, né? O que ele quer? Ele quer saber quem que é o A1. O que a gente tem sobre a soma dos termos de uma PG? A soma dos n primeiros termos de uma PG é igual ao primeiro termo, que multiplica 1 menos a razão elevada a n, dividido por 1 menos a razão. Vamos substituir isso aqui, essa formulazinha, para os valores que a gente tem. A gente quer a soma de 10 termos, então vai ficar S10. É igual a 1. A1 é quem a gente quer descobrir, né? Então, ele a gente não sabe. Eu vou escrever aqui, A1. Multiplica 1 menos. A razão está aqui, ó. Falou que vale 3. Então, é 1 menos 3 elevado a quanto? Aqui, ó, 10. Sobre 1 menos a razão. Então, 1 menos 3. Fazer essa conta. A gente tem o S10, a gente sabe quanto que vale. 14.762. Isso é igual ao A1, que vai multiplicar para a gente aqui 1 menos 3 elevado a 10. Aí você vai pegar ele e vai jogar lá na sua calculadora, né? 3 elevado a 10 vai dar 59.049. Isso tudo dividido por 1. Ó, vamos colocar aqui já de uma vez, né? Resposta. 1 menos 3, menos 2. Então, vamos continuar aqui, ó. Esse menos 2 que está dividindo todo mundo, pode passar para o outro lado multiplicando, né? Então, fica menos 2, que multiplica 14.762. Isso é igual a 1, que multiplica 1 menos 59.049. Isso vai dar menos 59.048. Menos 2 vezes esse carinha aqui, esse número todo, isso vai dar menos 29.524. Isso é igual, aqui é um 29, né? Ficou meio feio. Isso é igual a 1
que multiplica menos 59,048. Então, o A1 vai ser quando você pegar esse cara aqui e passar esse outro dividindo. Como os dois são negativos, o resultado vai ficar positivo. Quando você fizer a divisão, você vai achar que o A1 é igual a 0,5. Deixa eu arrumar esse zero aqui, que ele ficou feio. Então, é a aplicação direta, né, da formulazinha da soma dos termos de uma PG.